Você já se perguntou quem foram os Nefilins, esses gigantes misteriosos da Bíblia? E se eu te dissesse que Golias, o temido guerreiro filisteu, e seus irmãos têm uma história ligada a esses seres que vai além do que você imagina? Em Gênesis 6:4 está escrito: havia gigantes na terra naquele tempo, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Em 1 Samuel 17:4, Golias é descrito como um gigante de quase 3 metros. E em Números 13:33, os espias dizem: vimos os Nefilins e éramos como gafanhotos diante deles. Neste vídeo, vou revelar 15 verdades bíblicas sobre a verdadeira história de Golias e seus irmãos, mostrando como Deus usou esses eventos para sua glória. Se você quer desvendar esse mistério, inscreva-se agora no Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem transformadora a mais corações. Vamos começar com a história de Davi, um jovem que enfrentou um gigante e revelou o poder de Deus. Fique comigo até o final. Vamos agora para a primeira revelação sobre os Nefilins. Os Nefilins eram gigantes com origens misteriosas. Em Gênesis 6:2, lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram-nas como esposas. E em Gênesis 6:4, vemos que os Nefilins surgiram dessa união. Esses seres eram poderosos, mas desafiavam a ordem de Deus. Pense em Noé, em Gênesis 6:9, que viveu em retidão enquanto o mundo se corrompia. No Brasil, onde buscamos verdades bíblicas, os Nefilins nos lembram do conflito entre Deus e o pecado. Você já refletiu sobre esses gigantes? Um irmão em São Paulo estudou Gênesis 6 e sentiu temor pelo poder divino. Judas 1:6 alerta sobre anjos que deixaram sua posição. Os Nefilins são um aviso contra a rebelião. Vamos para a próxima verdade. Golias era um descendente dos Nefilins. Em 1 Samuel 17:4-5, Golias é descrito como um gigante de Gate, com armadura pesada. E em 2 Samuel 21:20, lemos sobre outros gigantes de Gate, seus irmãos. Esses homens eram remanescentes dos Nefilins. Pense em Josué 11:22, que derrotou gigantes em Canaã. No Brasil, onde enfrentamos desafios gigantescos, Golias simboliza o que Deus pode derrubar. Você já enfrentou um Golias em sua vida? Uma irmã no Rio viu sua fé crescer ao estudar a história de Davi. Deuteronômio 9:2 menciona os Anaquins, ligados aos Nefilins. Deus sempre vence os gigantes. Vamos continuar. Os irmãos de Golias eram tão temidos quanto ele. Em 2 Samuel 21:26, Isbi-Benob, um gigante, quase matou Davi. E em 2 Samuel 21:18, Sibecai matou outro gigante, Safi. Esses irmãos mostram a força dos descendentes dos Nefilins. Pense em Caleb, em Josué 14:12, que enfrentou gigantes com fé. No Brasil, onde enfrentamos lutas espirituais, esses gigantes nos ensinam a confiar em Deus. Você crê que Deus derrota seus inimigos? Um jovem em Recife se inspirou na coragem de Davi para superar um vício. Salmos 18, verso 2 diz: o Senhor é o meu rochedo. Confie em Deus contra os gigantes. Vamos para a próxima revelação. Os Nefilins representam o poder do mal, mas Deus é soberano. Em Gênesis 6, verso 5, Deus viu a maldade dos homens antes do dilúvio. E em Apocalipse 12, verso 9, Satanás é descrito como enganador. Os Nefilins eram frutos da rebelião, mas Deus os julgou. Pense no dilúvio, em Gênesis 7, verso 23, que destruiu a corrupção. No Brasil, onde enfrentamos trevas espirituais, os Nefilins nos lembram que Deus reina. Você confia na soberania divina? Um pastor em Salvador pregou sobre Gênesis 6, e muitos buscaram Deus. Isaías 48 diz: a palavra de Deus permanece para sempre. Deus está no controle. Vamos adiante. A batalha de Davi contra Golias foi espiritual. Em 1 Samuel 17:45, Davi disse: venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos.
E Efésios 6:12, lemos: nossa luta é contra principados. Golias representava mais que um homem. Era um desafio ao povo de Deus. Pense em Gideão, em Juízes 7:7, que venceu com poucos por fé. No Brasil, onde enfrentamos batalhas invisíveis, Davi nos inspira. Você luta com fé? Uma irmã em Brasília venceu o medo após orar como Davi. Salmos 27:1 diz: o Senhor é a minha luz. Enfrente seus gigantes com Deus. Vamos para a próxima verdade. Os nefilins mostram a corrupção do pecado. Em Gênesis 6:11, a terra estava corrompida diante de Deus. E em Romanos 3:23, lemos: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os nefilins eram um sinal da queda humana. Pense em Sodoma, em Gênesis 19:13, destruída por pecado. No Brasil, onde o pecado cresce, os nefilins nos chamam ao arrependimento. Você vive em santidade? Um jovem em Belo Horizonte se afastou do pecado após estudar Gênesis. 1 João 7 diz: o sangue de Jesus nos purifica. Fuja do pecado. Vamos continuar. Deus usou os nefilins para revelar sua justiça. Em Gênesis 6:7, Deus decidiu destruir a terra por causa da maldade. E em 2 Pedro 2:5, lemos que Deus não poupou o mundo antigo. Os nefilins enfrentaram o juízo divino. Pense em Faraó, em Êxodo 14:28, derrotado no Mar Vermelho. No Brasil, onde clamamos por justiça, os nefilins nos ensinam a temer a Deus. Você honra a justiça divina? Um irmão em Fortaleza sentiu temor ao ler sobre o dilúvio. Salmos 89:14 diz: justiça é a base do teu trono. Viva para Deus. Vamos para a próxima revelação. A fé vence os gigantes, como Davi venceu Golias. Em 1 Samuel 17:37, Davi disse: o Senhor me livrou do leão e do urso. E, em Hebreus 11:6, lemos: sem fé é impossível agradar a Deus. A fé de Davi o levou à vitória. Pense em Moisés, em Êxodo 14:13. No Brasil, onde enfrentamos desafios, a fé é nossa arma. Você crê no poder de Deus? Uma irmã em Recife superou uma crise financeira com fé. Marcos 11:22 diz: tende fé em Deus. Vamos adiante. Os nefilins eram um teste para o povo de Deus. Números 13:32. Os espias temeram os gigantes, mas Josué e Calebe confiaram. E em Deuteronômio 1:28, o povo se acovardou. Os nefilins desafiavam a fé. Pense em Saul, em 1 Samuel 17:11, que temeu Golias. No Brasil, onde enfrentamos dúvidas, os nefilins nos chamam à coragem. Você confia em Deus nos testes? Um pastor em Manaus inspirou sua igreja a enfrentar lutas com fé. Josué 1:9 diz: sê forte e corajoso. Não tema os gigantes. Vamos para a próxima verdade. Golias e seus irmãos eram filisteus, inimigos de Israel. Em 1 Samuel 17:8, Golias desafiou o povo de Deus. E em Juízes 16:23, os filisteus adoravam Dagom. Eles representavam oposição espiritual. Pense em Sansão, em Juízes 16:30, que derrotou os filisteus. No Brasil, onde enfrentamos inimigos espirituais, Golias nos ensina a lutar. Você resiste ao mal? Um jovem em São Paulo venceu tentações após estudar Davi. 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, porque o diabo vos rodeia. Lute com Deus. Vamos continuar. Deus escolheu os fracos para derrotar os fortes. Em 1 Samuel 17:40, Davi usou uma funda contra Golias. E em 1 Coríntios 1:27, lemos: Deus escolheu o fraco para confundir o forte. Davi era um pastor, mas venceu um gigante. Pense em Esther 4:16, que salvou seu povo com coragem. No Brasil, onde nos sentimos pequenos, Deus nos usa. Você se sente fraco? Uma irmã em Porto Alegre venceu uma doença com oração simples. Salmos 37:5 diz: entrega teu caminho ao Senhor. Deus te capacita. Vamos para a próxima revelação.
Os nefilins não são o foco, mas o poder de Deus. Em Gênesis 6:9, Noé andou com Deus em meio à corrupção. E em Apocalipse 19:11, Jesus volta como rei. Os nefilins caem diante de Deus. Pense em Josué 10:11, onde Deus derrotou inimigos com pedras do céu. No Brasil, onde buscamos esperança, Deus é maior que qualquer gigante. Você exalta a Deus? O irmão em Recife encontrou paz ao focar em Deus, não nos nefilins. Salmos 46:1 diz: Deus é o nosso refúgio. Adore o Senhor. Vamos adiante. A história de Golias ensina humildade. Em 1 Samuel 17:43, Golias zombou de Davi, mas caiu. E em Provérbios 16:18, lemos: a soberba precede a queda. A arrogância dos gigantes os destruiu. Pense em Nabucodonosor, em Daniel 4:30, humilhado por sua soberba. No Brasil, onde a humildade é rara, Golias nos alerta: você é humilde diante de Deus? Uma irmã em Goiânia aprendeu a depender de Deus após estudar Davi. Tiago 4:6 diz: Deus resiste aos soberbos. Seja humilde. Vamos para a próxima verdade. Os nefilins mostram que Deus cumpre suas promessas. Em Gênesis 6:13, Deus prometeu julgar a terra, e o fez. E em Números 23:19, lemos: Deus não é homem para que minta. Ele derrotou os gigantes. Pense em Abraão, em Gênesis 12:7, que viu Canaã prometida. No Brasil, onde esperamos milagres, Deus é fiel. Você confia nas promessas? Um pastor em Belém viu sua igreja crescer após confiar em Deus. Isaías 55:11 diz: minha palavra não voltará vazia. Creia na fidelidade divina. Vamos para a última revelação. A vitória sobre Golias aponta para Cristo. Em 1 Samuel 17:51, Davi matou Golias com sua própria espada. E em Colossenses 2:15, Cristo triunfou sobre o mal na cruz. Davi prefigura Jesus. Nosso Salvador. Pense em Davi, que trouxe vitória a Israel, como Jesus a nós. No Brasil, onde buscamos salvação, Cristo é nossa esperança. Você vive para Jesus? Uma irmã em São Paulo entregou sua vida a Cristo após estudar Golias. Apocalipse 5:5 diz: o leão de Judá venceu. Glorifique a Cristo. Agora, vamos orar. A história dos nefilins, Golias e seus irmãos revela o poder, a justiça e a vitória de Deus. Essas 15 verdades, origens dos nefilins, Golias como descendente, seus irmãos, poder do mal, batalha espiritual, corrupção, justiça, fé, testes, filisteus, fraqueza, foco em Deus, humildade, promessas e Cristo, mostram que Deus derrota todo gigante. No Brasil, onde enfrentamos lutas, esta história nos chama a confiar em Deus. Em Romanos 8:31, lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tema os gigantes, pois Cristo já venceu. Ore comigo. Pai Celestial, agradecemos por tua vitória sobre os gigantes. Dá-nos fé para enfrentar nossas lutas, humildade para te seguir e coragem para viver para ti. Protege-nos e guia-nos em Cristo. Amém. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa mensagem e deixe seu comentário contando como você venceu um Golias. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho. Participe da nossa enquete no Instagram. Você já enfrentou um gigante em sua vida?